Sejam todos bem-vindos! Hoje temos a alegria de apresentar uma amostra especial de vídeos criados pelos alunos do Ensino Fundamental da EMF Professor Francisco Dias Negrão. Essas produções foram feitas com muita dedicação, criatividade e imaginação, e para torná-las ainda mais inovadoras, nossos estudantes utilizaram ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, para auxiliar na criação de roteiros e ideias, e o CapCut para a produção de vídeos. Mais do que imagens na tela, esses trabalhos representam a voz das nossas crianças, mostrando como a escola também é um espaço de arte, expressão, tecnologia e inovação. Agora, convidamos vocês a embarcarem nessa experiência e apreciarem as criações que nossos alunos prepararam com tanto carinho. Boa sessão! Chamas e feitiços. O julgamento da arena. A noite na vila de Sendre era cortada pelo som de tambores distantes. O vento trazia o cheiro acre de fumaça, e no meio da neblina da floresta, passos pesados quebravam galhos e folhas secas. Os caçadores de bruxas avançavam em formação, tochas erguidas, olhos duros como aço. À frente, o líder, um homem de armadura negra, mantinha o olhar fixo no objetivo. Selene e Morwen, duas jovens bruxas, corriam entre as árvores tentando escapar. Seus corações batiam como se quisessem romper o peito, mas a rede de prata e as runas gravadas no chão já estavam preparadas. Uma explosão de luz e dor as derrubou. Em poucos segundos, grilhões frios de prata mordiam seus pulsos. Amanhã, suas magias serão julgadas pelo público. E suas vidas pela lâmina, disse o líder, com um sorriso seco. O dia seguinte amanheceu com a cidade em festa. A grande arena de pedra, construída no centro, transbordava de gente. Bandeiras balançavam ao vento, o chão de areia já manchado por lutas antigas. Nos portões opostos, as bruxas foram empurradas para a luz, enquanto do outro lado surgiam os campeões humanos, guerreiros imponentes, protegidos por escudos com runas capazes de repelir feitiços. No alto, sentado em um trono de ferro, o Lorde Regente ergueu a mão. "Hoje decidiremos o destino da paz", proclamou. Os sinos soaram. A batalha começou. Morwen reagiu primeiro. Dos seus dedos escaparam chamas vivas que se transformaram em muralhas de espinhos flamejantes. As labaredas rugiam, mas os guerreiros avançavam, escudos erguidos, desviando e absorvendo cada feitiço. Selene, com o suor frio escorrendo pelo rosto, tentou um feitiço proibido, e as correntes de prata em seu pulso se partiram parcialmente, liberando faíscas negras que fizeram a multidão recuar em gritos. No entanto, algo mudou. Entre os guerreiros, um deles, Darian, hesitou. O olhar dele encontrou o de Selene. Ela se lembrava dele. Anos antes, ainda criança, ele estivera ferido na floresta e ela o salvara, escondendo sua magia. Agora, no centro da arena, Darian deu um passo à frente e, sob o caos do combate, deslizou a lâmina sobre as correntes dela. O som do metal rompendo ecoou como um trovão. A magia de Selene explodiu. Rajadas de vento e trovões sacudiram o chão. A areia voou como fumaça. Morwen, agora livre, ergueu os braços e fez a terra rachar sob os pés dos inimigos. Parte das arquibancadas começou a desmoronar. Mas em vez de exterminar todos, Selene lançou uma barreira de sombras que cobriu a arena e, junto de Morwen e Darian, escapou para a escuridão. Na floresta, sob o luar filtrado pelas copas, Selene respirava com dificuldade. As mãos ainda tremiam, mas seus olhos brilhavam com algo novo, fúria e propósito. "Eles pensam que essa foi uma batalha", disse, encarando o horizonte. Mas a guerra só começou. No céu, um feitiço luminoso se abriu como uma flor de luz, anunciando que nada voltaria a ser como antes. A mansão do Eco Sombrio era uma noite fria e silenciosa, quando Lara,
Sofia e Caio pararam diante da velha mansão abandonada. O lugar, coberto por eiras e janelas quebradas, era conhecido na cidade como o lar de um espírito que jamais descansara. Se quisermos provar que essa lenda é real, temos que entrar, disse Lara, firme, encarando a porta enferrujada. Sofia estremeceu. Um arrepio percorreu sua espinha, como se algo invisível já a observasse. Tem algo errado aqui. Eu consigo sentir. Caio, tentando disfarçar o medo com humor, riu. Fantasma. O único que vamos achar aqui é de rato morto. Com esforço, empurraram a porta que rangeu alto, como se a casa tivesse acabado de despertar. Lá dentro, o ar era denso e gelado, mesmo sem janelas abertas. Os passos ecoavam como se alguém o seguisse. Sofia, aflita, ouviu um sussurro suave chamando seu nome. Mas quando se virou, não havia ninguém. Um enorme retrato antigo pendurado na parede moveu-se sozinho, inclinando-se como se fosse cair. Caio, nervoso, filmava tudo com o celular, mas a câmera tremia e mostrava algo impossível. Uma figura escura parada atrás deles. Eles encontraram uma porta trancada no porão. Lara, determinada, arrombou a fechadura. O cheiro de mofo e velas queimadas encheu o ar. No centro do cômodo, um livro antigo, coberto de poeira, repousava em um altar improvisado. Sofia, contra a própria vontade, começou a ler, em voz baixa, as palavras estranhas escritas ali. O silêncio foi substituído por um estalo seco. As velas se acenderam sozinhas. A porta bateu, trancando-os no escuro. Uma sombra alta e distorcida emergiu do canto. Não tinha forma definida, apenas um contorno humano, alongado e retorcido. A entidade começou a falar, imitando as vozes dos três, revelando segredos que só eles sabiam. Quem está aí? Gritou Lara, tentando enfrentar o medo. Então, a escuridão se condensou, revelando uma mulher de vestido rasgado, os olhos brancos e vazios. Sua presença gelava o sangue. Alguém precisa ficar comigo. Para sempre, sussurrou a voz espectral. As luzes da casa piscavam sem parar. As portas e janelas estavam presas, como se a mansão respirasse e não os deixasse ir. O desespero tomou conta. Os celulares eram a única luz, até que, um por um, começaram a apagar. O último celular, o de Caio, caiu no chão, filmando apenas seus gritos e a aproximação lenta do vulto. Na manhã seguinte, quando a polícia foi investigar, encontrou a casa vazia. Nenhum sinal dos três jovens, apenas o celular de Caio, com a gravação interrompida bruscamente. No fim do vídeo, antes da tela escurecer, uma voz sussurrava baixinho, quase íntima. Agora somos 4. A casa da colina numa pequena cidade cercada por florestas. 3 amigas inseparáveis, Clara, Helena e Isabela menos, adoravam aventuras. Certa noite de lua cheia, decidiram se desafiar a entrar na velha casa da colina, abandonada há décadas e conhecida por ser mal assombrada. A construção tinha janelas quebradas, paredes cobertas de eira e um portão enferrujado, que rangia ao menor toque. Quando empurraram a porta da frente,
Um cheiro de mofo e ferrugem tomou conta do ar. Aposto que não passamos nem 5 minutos aqui dentro, disse Isabela, tentando esconder o medo. Aposto que ficamos até a meia-noite, respondeu Clara, rindo nervosa. Elas subiram as escadas rangentes, cada passo ecoando como se a casa respirasse junto. No corredor escuro, retratos antigos observavam-nas com olhos pintados, que pareciam vivos. Helena sentiu um arrepio quando um dos quadros caiu sozinho, espalhando estilhaços no chão. De repente, uma porta no fim do corredor se abriu lentamente, sem ninguém tocá-la. Um vento frio soprou, apagando suas lanternas. No breu, ouviram uma risada baixa, infantil, vindo de dentro do quarto. Isso não é engraçado, sussurrou Helena, agarrando a mão das amigas. Elas entraram. O quarto tinha uma cama antiga, e sobre ela estava uma boneca de porcelana com um vestido rasgado. Os olhos de vidro refletiam a lua que entrava pela janela. Quando Clara se aproximou, a boneca virou a cabeça, sozinha, e sussurrou: "Vocês não deviam estar aqui." As meninas gritaram e correram pelo corredor, mas a casa parecia ter mudado. Portas davam em paredes, escadas levavam de volta ao mesmo andar. Enquanto corriam, ouviram passos atrás delas menos, mas não eram 3, e sim 4. Helena olhou para trás e quase desmaiou. A boneca, agora, tinha o tamanho de uma criança, correndo atrás delas com um vestido sujo, arrastando no chão. Quando finalmente encontraram a saída, empurraram a porta e caíram no jardim. O sol já estava nascendo. Respiraram aliviadas, mas algo estava errado. Clara tocou o braço de Isabela para rir da loucura da noite, mas Isabela não respondeu. Quando as duas olharam para ela, perceberam que seu rosto estava pálido e sem olhos, menos apenas buracos negros no lugar. Atrás delas, a voz infantil ecoou: "Agora somos 4." No reino sombrio de Sombra Férrea, as flores estavam sempre murchas e o céu vivia coberto por nuvens espessas. Tudo era frio, pesado e silencioso, exceto pelas ordens cruéis do rei Draven, que cobrava impostos até do ar que o povo respirava. 3 princesas viviam no castelo, presas sob a vigilância constante do monarca. Elara, a mais velha, era destemida e habilidosa em traçar planos. Miriel, a do meio, tinha um dom raro. Conseguia compreender a linguagem dos animais. Thalia, a mais nova, era uma guerreira nata, sarcástica e impetuosa. Nenhuma delas suportava ver o sofrimento do povo, mas todas sabiam que fugir era impossível. Até que uma criatura improvável apareceu. Era um coelho branco, de olhos vivos e bigodes longos, que falava sem parar. Chamava-se Senhor Bigodes e afirmava, com convicção, que já fora um grande mago, antes de ser amaldiçoado pelo rei Draven. Ele trazia, mas e boas notícias. O monarca possuía um artefato chamado Pedra do Eclipse, responsável por aprisionar o sol e enfraquecer a vida no reino. Porém, havia uma maneira de destruí-la, e, segundo ele, isso exigia 4 coroas e um salto bem alto. As princesas não entenderam de imediato, mas a resposta surgiu alguns dias depois, quando encontraram um jovem de capa surrada tentando libertar prisioneiros na praça central. Seu nome era Rohan, o último príncipe de um reino que Draven havia destruído. Assim que o viu, Senhor Bigodes declarou: "Aí está, a 4ª coroa! Agora a profecia está completa!" Sem dar muito tempo para discussões,
O coelho conduziu o grupo por uma rede de passagens secretas. Pelo menos, tentou conduzir, pois se perdeu 2 vezes, alegando que quando eu era humano, isso tudo ficava no outro lado do corredor. A jornada os levou ao pântano dos sussurros, onde vozes ilusórias tentavam convencê-los a desistir. Miriel percebeu que eram aves mágicas e pediu que se acalmassem, liberando o caminho. Em seguida, atravessaram a Caverna das Sombras, onde uma criatura de fumaça guardava a Pedra do Eclipse. Talia e Rohan lutaram com a fera, enquanto Elara e Senhor Bigodes tentavam desfazer o feitiço que protegia a relíquia. Quando finalmente chegaram ao Salão do Trono, Draven os aguardava. Então, o Mago Coelho voltou, zombou o rei. E trouxe brinquedos para me divertir. Foi então que revelou a verdade. Ele próprio havia transformado o mago em coelho para impedir que usasse sua magia contra ele. Mas Senhor Bigodes não estava disposto a se render. No último instante, recuperou parte de seus poderes e saltou sobre o trono, derrubando a Pedra do Eclipse das mãos do rei. Rohan aproveitou a chance, golpeando-a com sua espada. O som foi como um trovão. E num instante, as nuvens se rasgaram, revelando o sol, pela primeira vez em muitos anos. O povo se revoltou e capturou Draven, encerrando seu reinado de trevas. Com a luz restaurada, Rohan decidiu governar ao lado das 3 princesas, formando um conselho justo. O reino foi rebatizado de Aurora Real, e a vida voltou a florescer. Quanto ao Senhor Bigodes, recusou-se a voltar à forma humana. As cenouras são muito mais interessantes do que guerras, disse ele, já instalado como professor de mágica para as crianças da cidade. E sempre que contava a história, terminava com a mesma frase. E foi assim que salvei o mundo. Praticamente sozinho. Numa manhã ensolarada, Clara, Luna e Sofia chegaram animadas ao Parque das Cerejeiras. Haviam planejado um piquenique com toalhas xadrez, sucos e sanduíches para aproveitar o dia. Montaram tudo debaixo de uma grande cerejeira florida, enquanto conversavam e riam. Foi então que Clara, de olhar sempre curioso, percebeu algo brilhando perto de uma árvore antiga. Vocês viram aquilo? Perguntou, apontando. Sofia estreitou os olhos. Deve ser lixo, mas não custa olhar. As 3 se aproximaram e encontraram uma pequena caixa de madeira, coberta de poeira, com símbolos estranhos gravados na tampa. Luna, fascinada, tirou do bolso seu caderno e começou a desenhar os símbolos, tentando entender seu significado. Isso não é só enfeite. Parece um código, disse, intrigada. E se for de alguém? Talvez devêssemos devolver? Sugeriu Sofia. Ou abrir para ver o que tem dentro, disse Clara, já tentando forçar a tampa. Com um estalo suave, a caixa se abriu. Dentro havia um pedaço de papel envelhecido, um mapa antigo do próprio parque, com um X marcado perto de um lago. Sem pensar muito, decidiram seguir a trilha. Passaram por jardins floridos e caminhos de pedra, sempre guiadas pelo desenho. Mas, a cada passo, Sofia não deixava de notar. Havia alguém, à distância, que parecia observá-las. Chegaram, enfim, ao ponto marcado. No chão, meio escondida sob folhas secas, encontraram uma garrafa de vidro fechada, com rolha. Dentro dela havia uma carta e um pequeno pingente dourado em forma de coração. Com cuidado, Luna retirou a carta e começou a ler. Era uma mensagem deixada por 3 amigas que muitos anos antes haviam escondido aquele tesouro da amizade para que outras crianças o encontrassem e sentissem a mesma alegria que elas sentiam juntas. As meninas se entreolharam, emocionadas, então, sem precisar
dizer nada. Souberam o que fazer? Preparariam seu próprio tesouro e o esconderiam em outro ponto do parque, para que um dia outras crianças o encontrassem. E, assim, entre sorrisos e promessas, perceberam que o maior tesouro que tinham acabado de descobrir não estava na caixa, no mapa ou na garrafa, mas na amizade que compartilhavam. Você já ouviu falar da Floresta Sombria? Dizem que nas noites sem lua, quando o silêncio toma conta, algo assustador acontece por lá. Francisco, Rafael e Vanessa descobriram isso da pior maneira possível. Numa dessas noites, eles decidiram atravessar a floresta. O vento sussurrava entre as árvores, cada galho que se quebrava fazia o coração disparar. Foi quando aconteceu. Um rugido aterrorizante ecoou pela escuridão. E ali, entre as sombras, surgiu algo que eles jamais esqueceriam. Um monstro gigantesco, com braços enormes, pele cinzenta e, o mais apavorante, uma boca cheia de dentes cobertos de sangue. Os três amigos correram como nunca. O chão tremia a cada passo daquela criatura. Francisco quase caiu, mas conseguiu se levantar a tempo. Quando finalmente alcançaram a saída da floresta, estavam completamente sem fôlego. Pensaram que tudo tinha acabado, até que... Outro rugido distante deixou claro. O monstro continua lá, esperando sua próxima vítima. E aí, você teria coragem de entrar nessa floresta? Conta pra gente nos comentários! Se gostou dessa história, deixa seu like e se inscreve no canal para mais contos arrepiantes como esse.